Jane ficou irritada. Ela tinha uma sessão chegando, muitas dívidas para pagar, nem um centavo de sobra, e depois havia os funerais. A vizinha de sua mãe, tia Clava, ligou e disse que o funeral seria em um dia. São passagens de ida e volta, passagens de volta e provavelmente o custo dos arranjos se Dani ou Vitória não cuidassem disso. Será que eles já sabem? Mas para escrever para o irmão ou irmã, o orgulho não permitiria. Jane decidiu não ir, não gastar e ver os parentes com seus escárnios e reclamações. Ela está estudando de qualquer maneira, então não há nada para ela fazer lá. Ela virá mais tarde e se sentará no túmulo. Não havia arrependimento ou saudade no rosto de Jane. Em vez disso, irritação com um toque de tristeza pela interrupção do modo de vida habitual. Seu relacionamento com a mãe, irmão mais velho e irmã tinha sido difícil toda a sua vida. Sua mãe a moldou em uma menina bonita, proibiu-a de sair e fazer o que ela gostava. Forçado a aprender lições, ajudar em casa, passar seu uniforme escolar da noite. O fruto proibido acenou a partir disso apenas mais forte. Ela bateu na filha teimosa pelo primeiro cigarro e tirou o celular quando a viu beijando um garoto no portão. Seu irmão a chamou de menina safada, e sua irmã revirou os olhos e estalou a língua. Eventualmente, aos 16 anos, Jane, brigando com a mãe por causa de um namorado, estalou e saiu de casa. Ela morava com um cara, terminou a escola, depois saiu com ele a 500 quilômetros de distância em uma cidade grande. Trabalhou por muito tempo, sobreviveu ao rompimento, mas economizou para a educação, e só aos 23 anos finalmente ingressou na universidade, quando percebeu o valor e a necessidade do diploma e da educação. A menina não mantinha relações com nenhum de seus parentes, tinha amigos e colegas suficientes. Rumores, é claro, vieram, o que como, mas Jane propositalmente não os procurou. Por quê? Para ser repreendido mais uma vez? Não. Agora Jane não queria sacrificar nenhuma fração do que havia trabalhado duro e por muito tempo para alcançar. Ela estava estudando, trabalhando e não era realista encontrar tempo para uma viagem. E ela não queria, para ser sincera. Eles vão descobrir sem mim, decidiu a garota e aproximou o contorno. Sua mãe não havia conseguido moldar uma garota decente de Vitória. Ao contrário de sua irmã mais nova e direta, ela tinha um caráter astuto e desonesto, passava pela cabeça e não tinha medo de usar métodos que os outros pareciam sujos. Assim, sem muita conexão ou ensino superior, Vitória tornou-se gerente de uma pequena agência de viagens aos 28 anos na capital. Ela tinha um corte de cabelo curto e geralmente parecia muito hepática, com tatuagens por todos os braços, maquiagem brilhante e expressiva após uma visita ao rosto da esteticista. A notícia do falecimento da mãe flagrou Vitória em outro país, quando ela acabará de se hospedar em um hotel com uma namorada. A viagem foi de 10 dias. Como uma senhora calculista e prática, Vitória calculou quanto custaria ter um voo de volta não planejado e um voucher perdido, sem falar nas férias arruinadas. A decisão era óbvia: ficar e descansar. Vitória poderia ir ao funeral de seus pais, se quisesse. Ela estava em uma boa posição financeira. Mas o princípio interveio na situação. Gestão não é para mulheres, resmungou a mãe. Nosso negócio é manter a casa e o lar aconchegantes, guardar o dinheiro. Que os homens ganhem dinheiro, é o seu destino natural. Temos um propósito diferente. Bem, qual o propósito, mãe? Não somos engrenagens de um motor. As pessoas escolhem o que querem ser. Vitória argumentou. Não adianta você ir contra a natureza, a mãe foi inflexível, você já foi pintar quadros, e é hora de pensar na sua família. Vitória, em sua maneira favorita, revirou os olhos e sentou-se. Falar sobre família, marido e filhos a amordaçava desde que ela estava em transição. A antiga crença de sua mãe a irritava mais do que qualquer outra coisa. Inculcar humildade e submissão acabou com a garota fazendo o contrário, acortou os vestidos com tesoura, vestiu jeans e roupas agressivas. Em vez de cozinhar pratos, ela escolheu esboços de futuras tatuagens. Em vez de romances por causa de buquês e luar, ela procurou conhecidos lucrativos. Ela sabia que queria liderar,
decidira sair daquela caixa de valores tradicionais em que sua mãe teimosamente a empurrara. Claro, quando ela tinha 28 anos, seu sonho havia se tornado realidade. Cadeia de conexões úteis a levou ao dono de uma agência de viagens. Vitória rapidamente conseguiu um emprego lá, depois teve um caso com um homem e fez com que ele reeditasse o negócio para ela. Atrás deixou uma vida quebrada da ex-mulher, uma pilha de funcionárias indesejadas demitidas e uma pilha de fofocas. Mas a garota ambiciosa não se importou. Os vencedores não são julgados, como dizem. Vitória combinou a liderança do partido e viagens constantes. Em casa, ela não conseguia sobreviver nem a cactos, sem falar em maridos, filhos e cachorros. A egoísta autossuficiente Vitória amava não correspondida apenas a si mesma e não queria cuspir em mais ninguém, pois tão rapidamente se livrou do pretendente. Levar seu negócio era muito fácil do ponto de vista jurídico. Vitória visitava a casa da mãe uma vez por ano, ou até com menos frequência. Ela estava entediada na casa dos pais, não tinha como administrar. Dani era o único que conseguia manter uma horda de crianças em atenção quando suas visitas se sobrepunham às de Vitória. Jane fugiu com o namorado. Isso deixava as discussões com a mãe, o que não era novidade de ano para ano. Para desgosto de Bárbara, Helga começou a beber e reclamar de sua saúde. Vitória estava ansiosa para sair da casa do pai o mais rápido possível, para não se cruzar e não ouvir as reclamações da velha. O irmão vai resolver sozinho, ele é um homem e é o mais velho, decidiu o chefe da agência de viagens Hepatetic sobre a notícia. Ela deveria ter ido lá há muito tempo, Deus a perdoe, pensou, um pouco mais tarde, mas não disse em voz alta, para que a namorada não ouvisse. Se Helga tentou transformar suas filhas em mulheres de verdade, ela criou um homem de verdade em seu filho. Mas, novamente, tudo acabou ficando uma bagunça. Dani, desde pequeno, foi forçado em quase todos os lugares a resolver seus próprios problemas, a se defender e a não rugir. Se a mãe de Vitória e Jane era pobre com admoestações femininas padrão, então de seu filho ela exigia firmeza, dureza de caráter, teimosia e determinação. Isso acabou dando frutos. Dani era de fato um líder na classe, o chefe da classe e o primeiro em estudos. Mas na sombra das conquistas escondia-se a insensibilidade do coração, o despotismo, o estilo narcisista de comportamento, a indiferença aos problemas alheios. Ele podia fazer piadas cáusticas sobre colegas feios que contavam secretamente com seu olhar interessado. Poderia ter rosnado para as irmãs e para a própria mãe. Jane toda a infância se escondia de seu irmão nos cantos. Quando ele chegava em casa de mau humor, não entendia antes das lágrimas de outras pessoas por causa de uma nota ruim ou injustiça mundana. Depois da escola, o cara foi para o exército e decidiu se tornar militar de vez por status e benefícios. Casou-se com uma menina tímida do sertão, fez um filho e aos 33 anos mudou-se com a família para o litoral. Só podíamos adivinhar o que estava acontecendo em casa com Dani, porque sua esposa não ousava dizer uma palavra contra ele, apenas uma sombra em um vestido olhava por trás das costas do marido. Ficou claro que ele traiu a esposa e em geral sentiu sua total impunidade. Dani chegou em casa principalmente por causa de alguns problemas de papelada. Sabia que a mãe começara a beber, mas limitava-se a raros atendimentos de plantão e a mandar dinheiro com as palavras "vá aqui, vai ao médico". Ele considerava Vitória uma mulher caída, Jane uma tola e uma perdedora, e sempre se colocava como exemplo para eles, sem ouvir nenhum argumento. Como resultado, quando todos eles estavam quase separados, a comunicação foi reduzida primeiro a secar volá nas paredes da casa, depois a textos curtos dos feriados, e depois e completamente abafados, e todos ficaram satisfeitos com tudo. A ligação do vizinho veio no café da manhã. Dani ouviu a notícia com cara de pedra. Ele ponderou o que fazer. A morte de um parente é um motivo válido. E com certeza foi possível sair do serviço. Mas, antes de tudo, era um longo caminho a percorrer de avião. Em segundo lugar, ele há muito tempo não tinha laços calorosos com suas irmãs ou sua mãe, apenas relação de sangue real. Ele não voltava para casa há 2 anos e não se incomodava em nada. E aqui estava um funeral.
Algo parecido com saudade picou o coração de Dani, mas rapidamente desapareceu. Will you fly? SHYLY skit his wife, serving coffee. No, I'll send money. They will organize themselves there, Said the man. What about the inheritance? The wife asked again. Dani suddenly thought about it. You're right. But we don't know if my mother left a will. And if not, then we already get the house for free. According to the law, we don't have to break down either. Novadas such cases can be solved from a distance. Violet was standing by the fresh pit with a young girl at her side. Besides them, there were about these other people at the funeral, neighbors, friends and former colleagues of the deceased. They never showed up. Unclava blotted her eyes with undershare and adjusted the black mourning bandage on her head. Oh, it is not Christian for children not to say goodbye to their mother. We can't make them. The girl sighed, clutching the carnations in her hands. You're right, Barbara, you're right. Helga broke them up. She put her whole soul into it, but the children have grown up so grateful, Violeta complained. Maybe at least they will visit the grave. At the modest wake there were many kind words and tears. But not a single person asked Violeta and Barbara why none of the deceased children were there. And they would have known what to answer, since they had personally called everyone. Or rather, Barbara knew, but she had been to revering of Helga during her lifetime and to respect of her memory after her death to explain to each of his residents exactly what the matter was. And why are you crying, tell me? Seriously, Helga looked at her son's red face. The boy rubbed his eyes with his fist and pointed to the sandbox where another boy, a juvenile bully, was having fun with his blue brand new toy truck. He hit you, and you're crying. You have to be a man. Helga reprimanded his son. Would you always be like this? You will always walk around. Dani sobbed and looked at the offender. Don't hit fast, but if you get hit back. His mother admonished him, and don't give yours back unless you've been asked and said please fast. Dani sat down on the bench and he said, "Your old brain digested his mother's words." Helga watched the child but was in a hurry to return her sons to herself. After a couple minutes Dani stood up, walked over to the sandbox. "Give me back my car, please," he asked the offender. The bully trailed sand at Dani instead of answering. The boy at the same moment pounced on Nikita and firmly sealed Barbara on the back of his head with a plastic spatula. Soon a siren sounded again from the sandbox, but from a different source. A crumpled Dani in dirt shorts was proudly carrying the blue truck home. That day he realized something, in that brute force works better than the word please. At the time, his father was still living with them and was also doing his part in raising their first child. He forbade to impose on his infamily duties and those old chores, said that a man should learn to earn and fight, but to wash and iron the laundry will be his wife. As a result, the boy didn't know how to make a bed or fry scrambled eggs at the age of 9. But he quickly realized his superiority over girls and with this position entered adulthood. His father had an accident and died when Dani was 13, Victoria was 8, and little Jane had just turned 2. Max was a quiet and demanded total obedience from the whole family. Helga wanted her son to respect women and be strong in spirit, but the bad influence of his father had already taken hold in the boy's subconscious. The sound of broken dishes in the sink pulled Helga out of the pit after a night's work as a cook. She heard the noise and scolding from the kitchen. "Clean up your own mess," shouted Victoria, pointing her finger at a dirty plate on the table. "That's your job." Dani shudged and indifferently dropped the dishes on the floor. "Stop it!" Helga shouted at both of them. "Victoria,
is it hard for you to clean up and help your brother? Mom, I'm not a made to clean up after everyone. The scandalized the ear old put her fists at her sides. He has essence, he's studying, he's cheated. Well, what are you, like a little girl? Elga pleaded. She silently picked up a plate from the floor, cleared a second one off the table, cleaned everything up, and turned around. Danny had left the kitchen with a triumphant expression on his face. Victoria breathed noisily, her nostrils flaring wide. Daughter, your sartir, you should be softer, more flexible. Putting a hand on her shoulder, Elga said. I don't want to. Victoria objected. I don't want to be like you. She stamped her feet and fled to her room, struggling to provide for the children after her husband's death. Elga worked very hard, took more shifts, had been on vacation years, and still had her own business and garden at home. No personal life, no hobbies. Elga lived for her children and the desire to give them the best education, summer camp, clothes, goodies, toys. She bought something for herself when the previous thing worried to Ollis and Tori. One day a woman was getting ready to go to a parent-teacher conference for her son's 11th grade class. Danny looked at his mother, some shoes, a straight skirt with an old oil sign, a blouse and a late 90s fashion jacket. The boy wrinkled his nose. Don't go, I'll say you've been working. He stopped the woman who was about to leave. Why, son? Elga is perplexed. They all think we are beggars. Shall we? Danny replied briefly. Don't embarrass me, Mom. The woman froze on the doorstep. She had barely gotten off work to hear about her son's progress from the teacher's mouths. Elga turned to the narrow mirror on the exit and glanced at her own reflection. In front of her sat pleasant lady with bags under her eyes. Go get some rest. Danny took his mother by the elbow. I'm not under a shaver, they won't sold me for sure. But you know that Elga returned to the room and tears came to her eyes. When Danny left for the army, Victoria was 14 years old. She had hoped her daughters would become her helpers, but the exact opposite had happened. Victoria's transitional age began to appear early, but very clearly. It was immediately clear that her father's genes had left their mark, and here the hysterical girl closed the door on any occasion, worried, and waved her face at her mother's attempts to input some kind of morality to her, but among her girlfriends and friends Victoria enjoyed authority and unquestionable power. She was able to spell or punish those she did not like. You can't do that, my daughter, Elga said when she listened to Victoria's boastful stories. You will make enemies. Yes, replied the girl, you can't do that. I can. Husband will be so tormented, and so will run away after a week, should her head woman. Who said they even have one? Victoria folded her arms across her chest. How about it? Elga splied her hands, and a family? Soner or later ull want warmth, comfort, children to nurse. Ugh, gross. I've seen enough of you. Thank you, don't. There are more interesting things in life than washing and feeding a baby. The conversation was over. Elga had asked herself many times why the children had grown up to be opposites instead of what she had raised them to be. Instead of love, understanding and respecting everyone, Elga saw selfishness and self-purpose. Danny remained in the contract service and enrolled as a part-time student at the university to qualify for officer's rank in the future. He hardly ever called, and when he picked up the phone he waved off that he didn't have time to talk. By the end of high school, Victoria was more concerned with her own appearance than with grades and exam preparation. She worked part-time at different places to get tattoos and fashionable haircuts.
Elga did not know about the first for a long time. The second, unaccepted with a straight calming herself with the fact that her is not tate and grows. And the pictures on her dog's body she saw when it was already late. A piece of tattoo popped out from under the sleeve of her t-shirt. Can you see them? Victoria asked, watching her mother stare in horror at her arm. Would you like to see the whole thing? The girl took off part of her t-shirt. A fiery dragon in mottled colors and bright spots looked at Elga. Why? Why, tell me? The woman sat down frustratedly on a stool. You wanted it that way. Victoria shrugged her shoulders. You like it? It is not right. You be seen as a slut woman. A decent guy does not need a painted girl. Mom. When you were a child, tattoos were only done in prison and by girls of easy virtue. In your youth you had to go to school, get married and have a baby. In your picture of the world, girls wear dresses and boys wear pants. I'm so sick of your lectures. She trailed the dirt rag used to wipe the table at the wall and ran back to her room. And in the evening Victoria ostentatiously dumped her shaded skirts and dresses on the carpet in front of her mother. You can't make me wear this now, no matter how much you want to. She angrily kicked the pile of rags into the oven with her feet. Elga didn't argue anymore. She only still wiped away a tear when she saw in the pile of rags the blue dress she had bought for her daughter's graduation. Once in a while Elga was visited by her neighbor Violeta, a vivacious grandmother who also raised 2 children on her own, tended the vegetable garden every season, and kept poultry. Victoria treated Violetas indulgently. She could treat her own to Jean, she did not interrogate her as her Jane often played with the neighbor's grandchildren, and took her well. You're looking a little gone, Elga. It's time for you to quit this kitchen, Clava said, stirring her tail with a soul in her mug. So where would you quit? Elga waved her off. What are the helpers for? Here, there are 2 growing up. Violeta nodded at the pictures of the girls in frames on the wall. Elga twirled a mug in her hands and gazed at the floating tails. Clava, I think my children don't like me, she shouted. What am I doing wrong? Oh, come on. Violeta waved her hands. All children love their parents, and yours do too. You do so much for them. A child's individuality should be embraced. His view of the world to encourage, to guide only a little, to support. And how to accept, if they break their future life? In her heart Elga banged her fist on the table so that she spilled the tea. But it is their life, and you can't protect them from all mistakes. Violeta calmed her down, helping her to wipe puddles from her knee. The world is changing, and they are changing. You tease them to accept it, but what do you do? Elga suddenly froze. The neighbor's words poked her in the soul, but it was impossible to admit it. The woman tried to be a caring mother from the position that she herself had seen in her childhood and that she thought was right. I have 2 boys. Violeta sat back down. So what do you think? They drank and smoked when they were young, and went out and broke bad grades home. But now they are both handsome, both family men. They bring their grandchildren to me on weekends. Real men have grown up. The neighbor clapped her palm on the tablecloth. I solded them, of course, in a good way, but left the right to make mistakes. The woman continued. If you insulted your friends, you would get a slap on the neck from them. That's how it is broke up. Only on their own skin they understand. I can't do that. Elga shook her head. Her neighbor took her hand conciliatingly. And even if you can't,
The main thing is that you love them and you want the best for them. They all grow up, they all understand later. And now let them be sarcastic, don't take it to heart. Be above the shield scientifics. They need to prove themselves, spread their tails, let them. Helga remembered her daughter's tattoo, her sons capricious and could not understand how one could calmly react to such an attitude from close people. Although it was exactly what the kind-hearted hearted neighbor insisted on. A paradox, no other way. Victoria went to the capital with some Michigan, having drunk her mother's blood at the age of 18. She didn't want to study, but finished some courses in management and administration. Helga had many conversations with her daughter about the necessity of a normal education, but everything was as if she were talking against the wall. Victoria had a different opinion and stubbornly continued to tear down the standardized family image. Jane was growing up, too, and at first Helga thought she was a sweet and docile child. She was the soulless and narcissistic like her brother, she was the selfish and self-centered like her sister, she helped around the house, even though she was reluctant to cook and clean. But since she was 14 years old, she had been thinking only about partying and boys. She often skipped school, went on dates, and hung around with one suitor and another. The ushers called Helga with interrogations and requests to influence her daughter, to Nova York. Once Jane long tolerated the moralizing mother, and then sued, I'm young, you want to have fun. It's time for books to go mold. Helga was shocked by this statement. While Dani and Victoria at least had goals and desires, albeit not kept up to the gold standard, Jane was close to going down a crooked path. And so it happened. One day Helga found her daughter's pack of cigarettes in a secret pocket of her jacket. Then she burst into her room and yanked Jane right out from under the covers, sleep. You're smoking. Yelled Helga at her, you don't need an ashtray at home. She grabbed her bag strap from her chair and slapped her defensive daughter on the back with it. Helga had never hit a child, except when she was a kid she might have spanked them lightly, but here it was as if she had snapped, as if in that blow she had unleashed all her anger for the three of them on one. Helga felt a lot of anger at herself for that outburst. Her son's words about Jane, who had been a troublemaker, kept going through her mind. Then Jane didn't speak to her for 4 days. She didn't stop smoking, but she did better, out of speech. She also stopped doing things around the house, also out of speech. She had a tomboy in her company, an 11th grader and handsome boy of the breed that drives girls under 20 crazy. Jane was no exception and went into the affair at first. Michael studied poorly, but secretly drove her in her dad's car, at night told her to pour beer without foul and always talked about some murky business with guys. Jane was impressed and dreamed of running away with her lover to the end of the world. So, in the evening, her mother called them kissing in front of the house on her way home from work. Michael and his family Helga knew perfectly well. Rarely earning a living anywhere. Father a drinker and mother a gossip. Ela deu uma cotovelada em Jane para fora dos braços de seu namorado. Mãe, por que você está sempre me incomodando? A filha explodiu. Você deveria estar estudando, não se abraçando nos cantos com aquele vagabundo, disse Helga com raiva. Eu mesmo trato disso. Você não viveu a sua vida, deixe os outros viverem a deles. Você vai descobrir, vai ser uma moça ambulante. Helga sentiu que sua voz estava quebrando em um coachar e seu rosto estava queimando de raiva e desamparo. Como alguém poderia aceitar uma coisa dessas? Como alguém poderia aceitar a profanação deliberada da vida do próprio filho? Helga não entendeu. Jane queria dizer alguma coisa, mas congelou. O escândalo acabou quando Helga não encontrou as coisas da filha em casa na noite seguinte. Ligou Ali, escreveu-lhe, pediu-lhe que voltasse,
Pediu-lhe que recobrasse o juízo, mas Jane disse brevemente que agora vivia sozinha e não precisava da mãe, que a considerava uma moça ambulante. Então a mulher foi deixada sozinha na casa grande. E o outro dirá que viva e seja feliz, descendência do pescoço, mas não Helga. Por mais que as crianças a tratassem, era mais difícil chegar a quartos vazios. Ela ligou para Dani e Vitória, mas eles não gostaram de conversar por muito tempo, citando sua ocupação. Eles também vinham raramente, não por muito tempo. Tia Violeta vinha com pouca frequência e de alguma forma iluminava a solidão da mãe. Helga até conseguiu um gato para evitar que ela ficasse entediada, mas ela só conseguia ouvir e miar de volta. Logo o longo trabalho em seus pés e sua idade, uns 55 anos, se fizeram sentir. No exame a mulher foi informada sobre um monte de problemas, varizes, doenças cardiovasculares, articulações. Aos poucos, a própria Helga não percebeu como começou a beber álcool para iluminar a solidão e abafar pensamentos tristes. Tia Clava foi até a casa de Helga e a encontrou dormindo na cozinha, à mesa. A mulher a despertou. Ultimamente Violeta estava muito preocupada com a condição do vizinho. Ela havia se tornado insociável e chorava o tempo todo. Até a casa começou a cair em desuso. Clava tentava visitar com mais frequência, mas não conseguia sentar com Helga sem ficar com ela. Ela estava na casa dos 70. Ela deu um pulo, olhando em volta e depois escondendo vergonhosamente a garrafa de vinho atrás da mesa. Você já se cansou de morar sozinha, disse Violeta quando Helga se limpou e preparava o café da manhã. Quem precisa de mim? Ela me acenou. Os homens olham para os jovens e eu já estou velho. Violeta sorriu, embora quisesse dizer outra coisa. Os homens são questão de tempo, disse a vizinha. Mas acho que você precisa de um assistente e companhia. Meus ajudantes se foram, suspirou Helga, pousando o cacau. Um dos filhos de Violeta costumava abastecer orfanatos com coisas e outras ajudas de compatriotas preocupados. Os órfãos deveriam receber apartamentos sob um programa estadual quando atingissem a idade adulta. Mas, na prática, alguns esperaram anos por eles, e alguns não os pegaram de jeito nenhum. E você tinha que morar em algum lugar. Tem uma garota lá, Bárbara, disse Violeta, uma garota bonita, mas ela não conseguiu um apartamento. Ela deu à luz um bebê aos 19 anos. Agora ela está vagando por onde pode. Você não pode viver em um abrigo. E você sabe como é difícil com as crianças ganhar dinheiro para um lugar alugado. Tenho pena da moça. Eu ainda não entendo onde você está indo com isso, vizinho? Helga ouviu com atenção. Estou dizendo que você deveria levá-la com você, você poderia ajudá-la nas tarefas domésticas e ela não ficaria entediada. E você fará uma boa ação. Você não terá que trabalhar para sempre. E eu arranjava um emprego para ela como babá em um jardim de infância, finalizou Violeta. Helga franziu a testa, não gostava da perspectiva de deixar um estranho com uma criança entrar em sua casa. Mas, por outro lado, Violeta estava certa. Ela já estava enlouquecendo de solidão. Não poderia ficar pior. Vitória olhou irritada para a lama em seus sapatos novos. A sujeira de sua cidade natal, onde ela tinha caído quando mal tinha saído do táxi. Lar, doce lar, murmurou a garota com os dentes cerrados. Vitória não ia ficar aqui por muito tempo, no dia seguinte ela já tinha um avião para a capital, e Bárbara ficou em um hotel. Ela se preparava moralmente para o encontro com os parentes, o irmão mais velho e a irmã mais nova. Afinal, pela primeira vez em muitos anos, todos deveriam se reunir no cartório para o anúncio do testamento de sua mãe. A notícia foi uma grande surpresa. Vitória havia assumido que a casa iria para os três em partes iguais de acordo com a lei da herança. Mas não é assim. A garota estava atormentada por um mau pressentimento. A ligação com a notícia novamente a pegou de surpresa durante o retorno das férias. Agora não havia como sair disso. Quem sabe o que sua mãe, obcecada pela correção, escreveria em seu testamento? E o próprio fato de sua existência foi uma surpresa moderadamente agradável. Não havia o que fazer.
tive que voltar a bordo do avião. Afinal, não era para deixar todos os bens da mãe para os parentes. Vitória até pensou em sua cabeça como ela poderia competentemente tirar suas partes da herança de seu irmão e irmã. Ela até ligou para advogados conhecidos, que eram visitantes frequentes em sua agência de viagens, mas eles apenas encolheram os ombros, dizendo que um testamento fechado é um gato em uma bolsa, e alguns esquemas só podem ser oferecidos após seu anúncio. O cartório ficava próximo ao centro e próximo à entrada. De longe, Vitória notou uma figura familiar com um curativo do exército. Em silêncio, ela se preparou para cumprimentar o irmão. Oi! Você ainda é o mesmo, disse ela ao se aproximar dele. Oi! Eu não posso dizer o mesmo para você, Dani olhou para sua irmã. Ele não gostava do corte de cabelo dela, nem das tatuagens já nos dois braços espreitando pela blusa translúcida, nem dos sapatos de salto agulha cor de limão e da calça vermelha. Vitória apreciou o olhar e revirou os olhos, mas rapidamente recuperou a frieza e a expressão neutra. Eles trocaram frases curtas sobre a vida, o clima e a natureza e esperaram o último participante do encontro. Surpreendentemente, quase não havia saudade ou tristeza nas palavras dessas pessoas, apenas irritação mal disfarçada pela necessidade de atrapalhar o modo de vida habitual. Ninguém sequer pensou em ir ao cemitério se despedir do falecido. Provavelmente zombar da irmã mais nova era a única coisa que ele e Dani tinham em comum. Logo um táxi parou em frente ao escritório. Uma Jane Frisled saltou dela com pressa. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo, sua camiseta amassada saindo da calça jeans. Acho que você estava certa, sussurrou Dani no ouvido de Vitória, encarando seu parente com desprezo. Você está atrasada, disse Vitória sem cumprimentar ou fazer cerimônia no rosto da irmã mais nova. Eu sei, retrucou Jane, não é minha culpa o ônibus demorar tanto. Vitória revirou os olhos novamente e afastou a franja. Perdoe-me, disse Dani em um sussurro, já abrindo a porta. Temos coisas mais importantes para fazer agora. O tabelião, parecendo um canário de negócios, sentou todo mundo em cadeiras. Em primeiro lugar, minhas condolências pela sua perda. Perder uma mãe é um grande golpe. Desculpe, Dani o interrompeu, mas somos pessoas ocupadas, não temos muito tempo. Somos pessoas ocupadas, não temos muito tempo. O tabelião assentiu cerimoniosamente e pediu a certidão de óbito do testador. Dani tirou o documento da pasta e entregou a ele. O homem passou os olhos pelos papéis, assegurou algo, fez uma pequena anotação e finalmente tirou um envelope da gaveta da mesa. Ele mostrou sua assinatura e a data nela. Minha mãe deve ter sentido, o documento foi elaborado 6 meses antes de ela ir para o outro mundo, sussurrou Vitória, sem se dirigir a ninguém em particular. O segundo envelope também foi elaborado de acordo com todas as regras, com as assinaturas de 2 testemunhas e do próprio tabelião. Em uma das assinaturas, Vitória reconheceu a mão da vizinha tia Clava. O envelope foi aberto e, finalmente, o papel necessário estava sobre a mesa do cartório. O testamento do falecido estava escrito em uma folha de papel amarelada comum de um caderno antigo, que não se encaixava no escritório e na situação. Enquanto o tabelião lia o texto, Vitória nervosamente batia as unhas na tela do telefone. Ela segurava uma embalagem de bala nas mãos e Dani triturava os nós dos dedos. Todos entenderam a importância do momento e esperaram. O tabelião olhou para a plateia e fez uma pausa expressiva. Eu deixo todos os meus bens para a Bárbara Miller. Havia tanto silêncio que se ouvia uma mosca rastejando em uma das pastas da prateleira mais distante. Presumo que não haja moleiro aqui? O tabelião olhou igualmente surpreso para os jovens, para os quais Vitória pulou primeiro da cadeira. Quem diabos é Miller? Que tipo de confusão está acontecendo com vocês, afinal? Ela correu para a mesa, querendo ver por si mesma se o que tinha ouvido era um erro ou uma piada. Mas a letra de sua mãe dizia exatamente o que ela ouvirá. Nenhum dos nomes das 3 crianças Elga havia colocado no testamento, como atestava a complexa assinatura ao fundo com seus muitos arabescos. Vitória se lembrava do colégio tentando copiá-lo em seu diário e falhando miseravelmente a cada vez.
Não vamos deixar passar, ameaçou Dani o tabelião, que também queria um pedaço maior da herança. Sim, processe tudo o que quiser. O notário deu de ombros com indiferença. Meu caso está feito. Ah, e não se esqueça das cópias. Sob os olhares perplexos, perdidos, em algum lugar raivosos dos presentes, ele fez 3 cópias do testamento, certificou-as e entregou-as a todos por sua vez. Eu tenho um filho crescendo, ele precisa de um lugar para morar também. Dani enfatizou a palavra filho. E preciso investir em negócios. Você mesmo vai ganhar uma cama para o seu filho. Não tenho apartamento nenhum, moro em apartamento alugado. Jane gritou, ouvindo o irmão e a irmã brigarem. Os dois a encararam com tantos olhos que ficou claro, eles estavam prontos para se livrar do terceiro candidato à herança aqui mesmo. Jane apertou a cabeça covardemente em seus ombros. As brigas embaixo da porta do cartório continuaram. Todos perceberam que uma resolução rápida do caso se arrastaria por um período de tempo incompreensível e incorreria em custos e nervos. Conheça a Bárbara. E está ela, filho. Violeta apresentou Helga à garota que estava modestamente na soleira da porta. Ela tinha um bebê de 1 ano nos braços e uma pequena bolsa xadrez. Ela estava mal vestida, mas tinha uma trança loira grossa, na altura dos ombros, e enormes olhos azuis que ainda mantinham uma certa ingenuidade infantil e crença em milagres. Helga se lembrou de como as crianças a olhavam com aqueles mesmos olhos há muito, muito tempo. Clava cutucou a garota hesitante para dentro da sala. Quando o convidado foi embora, o vizinho perguntou: Helga, como você é? Como se não fosse sua. Você é uma boa menina. Alguma vez te enganei? É bom, disse Helga. Mas não estou acostumada, sabe, preciso olhar mais de perto. Helga ficou olhando para ela por algumas semanas. No início as conversas entre os novos conhecidos eram constrangedoras. Violeta, como prometido, providenciou imediatamente para que a menina trabalhasse em um jardim de infância. Dessa forma, ela poderia cuidar do bebê e ganhar um dinheirinho. Na casa Bárbara não conseguiu muito, apenas fez perguntas curtas sobre limpeza e outras ninharias domésticas. O bebê não a incomodou e ficou bastante quieto. O constrangimento se foi graças a Sua Majestade, Chance. Helga, voltei. Bárbara disse em voz alta enquanto abria a porta. Os sapatos da senhoria estavam no lugar, mas ela mesma não pôde ser ouvida. Entrou cautelosamente no quarto, colocou o berço com o filho na poltrona e encontrou Helga ainda cochilando no chão ao lado dela. Bárbara correu até a mulher e começou a trazê-la de volta aos seus sentidos. Helga abriu os olhos e olhou em volta sem jeito. Ela havia prometido a si mesma todos os dias nos últimos 6 meses que nunca mais compraria vinho, nunca mais se trancaria em seu quarto e beberia até que a pontada do vazio fosse preenchida. Mas voltando de seu turno, seus pés a levaram até a loja, e seu intestino exigia relaxamento. Helga adivinhou que Violeta havia insistido na mudança de Bárbara e sabia do vício da vizinha e estava preocupada. E todos também perceberam que os filhos de Helga não se importavam com ela. Eles estão ocupados com suas próprias vidas e Marrom vai colocar sua mãe em reabilitação por um tempo. Helga, o que você está fazendo? Bárbara olhou ansiosamente nos olhos da mulher. Sua pressão arterial, seu coração não está bem e você está bebendo? Helga tolerou. A Momitsuba envergonhou. Justificadamente, por psor. E into inesperado aconteceu. A tenslouba acumulada, a saudade, a tristeza transbordaram a talouba e as L-logrimas se derramaram. Helga se enterrou no peito de Belouboltabara e começou a chorar. A menina caiu em um estupor por alguns segundos, e então abraçou a mulher e começou a acariciá-la de volta e confortá-la como se ela fosse uma criança pequena. Sempre sonhei em ter uma família grande, disse a senhoria enquanto Bárbara servia chá. Eu queria ser mãe. Brinquei de mãe e filha toda a minha infância, li contos de fadas sobre princesas. Mamãe não permitia sair com meninos, ensinava a ser mansa, maleável, macia. Disse-me para cuidar de mim para o meu marido.
E eu olhei para eles e para meu pai e pensei que também teria um ambiente familiar acolhedor e respeito, um jantar quente à noite em uma grande mesa. Mas nossa mesa era pequena e o apartamento tinha apenas 2 cômodos. Helga cheirou o nariz como uma colegial. Bárbara colocou as xícaras sobre a mesa e sentou-se em um banquinho ao lado dela, observando o filho, que começava a adormecer. Sempre achei meu marido pilar, a parede, mais sábio. Foi assim que vivi até conhecer Max, me apaixonei loucamente, mas não vi quem. Helga continuou. Engravidei do Dani, nos casamos e depois o Max nos mudou para esta casa. Percebi que estava em um conto de fadas. A mulher sorriu e bebeu de sua caneca. Mas não o conto de fadas que eu tinha lido. Eu achava que era uma princesa, mas acabou sendo Cinderela. Você saberia o quanto eu rastejei aqui de joelhos, grávida, limpando o chão, janelas e espelhos todos os dias. Cozinhei 3 refeições com a barriga, primeira, segunda e compota. Bárbara ouviu sem interromper. Meu marido trabalhava, ganhava um bom salário, tínhamos o suficiente, mas exigia limpeza e arrumação perfeitas. E eu estava feliz por trabalhar como um cavalo, eu amava muito. Peguei raros momentos de ternura dele depois de censuras por mesas sujas ou costeletas intragáveis, achei que a culpa era minha. Então meu filho nasceu. Entrei na maternidade, comecei a me levantar uma tropa. Só as coisas ruins ficam mais fáceis e rápidas. Todos nós sabemos disso. E assim, em vez de um bom filho, cresceu uma cópia do marido, que achava que uma mulher só deveria. Oh, sua pobre esposa agora. Pobre menina. Sinto muito por ela. Helga cheirou o nariz de novo e apressadamente tirou um guardanapo do porta-guardanapos. A culpa não é sua, interveio Bárbara gentilmente. Você fez de tudo para deixar a criança feliz. Mau exemplo e má educação desempenharam um papel. Eu queria criar meu filho para ser um homem nobre, gentil e justo como seu avô, explicou Helga com um suspiro. É uma pena que ele passou tão pouco tempo com o neto e saiu cedo. Se ao menos tivesse sido diferente, se ao menos tivesse sido, e meu amor, cuidado e participação eram tidos como certos pelo meu marido e depois pelo meu filho. Percebi isso muitos anos depois. Não vi meus erros na época e cometi os mesmos erros com minhas filhas. Albert cochilou ridiculamente no carrinho com os braços abertos. Helga se levantou para cobrir o bebê com um cobertor. Bárbara não a incomodou. Quando engravidei, meu marido exigiu que eu contribuísse com o orçamento familiar. Então eu corri de cabeça para qualquer trabalho que eu pudesse conseguir. Somos uma família. Embora mentalmente, ele me comia todos os dias. E então descobri que ele estava trapaceando. Chorei para minha mãe, em busca de apoio. Ela disse que todo mundo é assim e aguente, o principal são as crianças, ele vai passear e volta. Então eu aprendi que não um homem tão nobre era meu próprio pai. Só que minha mãe foi sábia e fez de tudo para me fazer ver a foto perfeita. Já estava escurecendo do lado de fora da janela. Uma fina chuva de outubro começou a cobrir as janelas. Um galo cantava alto por algum motivo na casa do vizinho a 2 casas de distância. Bárbara enrolou as cortinas e cuidadosamente levou Albert para seu quarto para colocá-lo na cama, prometendo que voltaria em breve. Quando a nova vizinha entrou com cuidado na ponta dos pés na cozinha, Helga já estava fazendo chá pela 2ª vez. E eu fiz uma nova coisa estúpida, continuou a senhoria. Eu o perdoei, assim como minha mãe disse. Por que, jovem, ingênua? Eu tinha apenas 26 anos. Marido percebeu que tem pleno poder sobre mim e pode em situação de Jane ficar impune. Ele me repreendeu por cada grão de poeira, pela roupa suja, pela bagunça das crianças. E eu obedientemente tolerava e só me repreendia aquela dona de casa ruim, mãe ruim, ruim como mulher. E depois a 3ª gravidez. Resolvi ir embora, esperando milagres mais uma vez. Mas não. Meu marido foi mais rigoroso na educação das meninas, repreendeu por qualquer desobediência, até a pequena Jane. E por alguma razão eu empurrei,
Entupi suas cabeças com casamento, correção, feminilidade sábia. Ah, se ao menos eu tivesse percebido antes, se ao menos eu tivesse percebido. Helga movia os olhos para o teto e piscava com frequência, parando as lágrimas que chegavam aos cílios. E quando meu marido caiu com a amante, como descobri mais tarde, foi como se a corda em volta do meu pescoço tivesse se soltado. Eu me perguntava se deveria ficar triste e chorar. Não. Mesmo tendo que trabalhar mais, fiquei feliz, mas por enquanto só Bárbara, que ninguém mais viria para minha cama debaixo da saia de outra pessoa. Bárbara se aproximou, abraçando levemente Helga, cujos ombros tremiam. Helga tolerou. A Momitsuba envergonhou. Justificadamente, por Psor. E into inesperado aconteceu. A tenslobo acumulada, a saudade, a tristeza transbordaram a talouba e as L-logrimas se derramaram. Helga se enterrou no peito de Belouboutabara e começou a chorar. A menina caiu em um estupor por alguns segundos, e então abraçou a mulher e começou a acariciá-la de volta e confortá-la como se ela fosse uma criança pequena. Sempre sonhei em ter uma família grande, disse a senhoria enquanto Bárbara servia chá. Eu queria ser mãe. Brinquei de mãe e filha toda a minha infância, li contos de fadas sobre princesas. Mamãe não permitia sair com meninos, ensinava a ser mansa, maleável, macia. Disse-me para cuidar de mim para o meu marido. E eu olhei para eles e para meu pai e pensei que também teria um ambiente familiar acolhedor e respeito, um jantar quente à noite em uma grande mesa. Mas nossa mesa era pequena e o apartamento tinha apenas 2 cômodos. Helga cheirou o nariz como uma colegial. Bárbara colocou as xícaras sobre a mesa e sentou-se em um banquinho ao lado dela, observando o filho, que começava a adormecer. Sempre achei meu marido pilar, a parede, mais sábio. Foi assim que vivi até conhecer Max, me apaixonei loucamente, mas não vi quem. Helga continuou. Engravidei do Dani, nos casamos e depois o Max nos mudou para esta casa. Percebi que estava em um conto de fadas. A mulher sorriu e bebeu de sua caneca. Mas não o conto de fadas que eu tinha lido. Eu achava que era uma princesa, mas acabou sendo Cinderela. Você saberia o quanto eu rastejei aqui de joelhos, grávida, limpando o chão, janelas e espelhos todos os dias. Cozinhei 3 refeições com a barriga, primeira, segunda e compota. Bárbara ouviu sem interromper. Meu marido trabalhava, ganhava um bom salário, tínhamos o suficiente, mas exigia limpeza e arrumação perfeitas. E eu estava feliz por trabalhar como um cavalo, eu amava muito. Peguei raros momentos de ternura dele depois de censuras por mesas sujas ou costeletas intragáveis, achei que a culpa era minha. Então meu filho nasceu. Entrei na maternidade, comecei a me levantar uma tropa. Só as coisas ruins ficam mais fáceis e rápidas. Todos nós sabemos disso. E assim, em vez de um bom filho, cresceu uma cópia do marido, que achava que uma mulher só deveria. Oh, sua pobre esposa agora. Pobre menina. Sinto muito por ela. Helga cheirou o nariz de novo e apressadamente tirou um guardanapo do porta-guardanapos. A culpa não é sua, interveio Bárbara gentilmente. Você fez de tudo para deixar a criança feliz. Mau exemplo e má educação desempenharam um papel. Eu queria criar meu filho para ser um homem nobre, gentil e justo como seu avô, explicou Helga com um suspiro. É uma pena que ele passou tão pouco tempo com o neto e saiu cedo. Se ao menos tivesse sido diferente, se ao menos tivesse sido, meu amor, cuidado e participação eram tidos como certos pelo meu marido e depois pelo meu filho. Percebi isso muitos anos depois. Não vi meus erros na época e cometi os mesmos erros com minhas filhas. Albert cochilou ridiculamente no carrinho com os braços abertos. Helga se levantou para cobrir o bebê com um cobertor. Bárbara não a incomodou. Quando engravidei, meu marido exigiu que eu contribuísse com o orçamento familiar. Então eu corri de cabeça para qualquer trabalho que eu pudesse conseguir. Somos uma família. Embora mentalmente, ele me comia todos os dias. E então descobri que ele estava trapaceando.
Chorei para minha mãe, em busca de apoio. Ela disse que todo mundo é assim e aguente, o principal são as crianças, ele vai passear e volta. Então eu aprendi que não um homem tão nobre era meu próprio pai. Só que minha mãe foi sábia e fez de tudo para me fazer ver a foto perfeita. Já estava escurecendo do lado de fora da janela. Uma fina chuva de outubro começou a cobrir as janelas. Um galo cantava alto por algum motivo na casa do vizinho a 2 casas de distância. Bárbara enrolou as cortinas e cuidadosamente levou Albert para seu quarto para colocá-lo na cama, prometendo que voltaria em breve. Quando a nova vizinha entrou com cuidado na ponta dos pés na cozinha, Helga já estava fazendo chá pela 2ª vez. E eu fiz uma nova coisa estúpida, continuou a senhoria. Eu o perdoei, assim como minha mãe disse. Por que, jovem, ingênua? Eu tinha apenas 26 anos. Marido percebeu que tem pleno poder sobre mim e pode em situação de Jane ficar impune. Ele me repreendeu por cada grão de poeira, pela roupa suja, pela bagunça das crianças. E eu obedientemente tolerava e só me repreendia aquela dona de casa ruim, mãe ruim, ruim como mulher. E depois a 3ª gravidez. Resolvi ir embora, esperando milagres mais uma vez. Mas não. Meu marido foi mais rigoroso na educação das meninas, repreendeu por qualquer desobediência, até a pequena Jane. E por alguma razão eu empurrei, entupi suas cabeças com casamento, correção, feminilidade sábia. Ah, se ao menos eu tivesse percebido antes, se ao menos eu tivesse percebido. Helga movia os olhos para o teto e piscava com frequência, parando as lágrimas que chegavam aos cílios. E quando meu marido caiu com a amante, como descobri mais tarde, foi como se a corda em volta do meu pescoço tivesse se soltado. Eu me perguntava se deveria ficar triste e chorar. Não. Mesmo tendo que trabalhar mais, fiquei feliz, mas por enquanto só Bárbara, que ninguém mais viria para minha cama debaixo da saia de outra pessoa. Eu queria tanto criar meninas doces e carinhosas, mas com minha compulsão criei uma menina egoísta, e só percebi meus erros quando todas foram embora. E eu, envelhecido, solitário e nenhum deles precisava. Helga, não fique tão nervosa. Os golpes calmos de Bárbara nas minhas costas foram calmantes. Todas as pessoas cometem erros, mas não há erros que não possam ser corrigidos. Você fez o que sabia fazer, amou e cuidou deles o melhor que pôde e soube fazer. Tenho certeza que vale a pena conversar com todos e tudo ainda pode ser salvo. Oh, minha querida, você acha que eu não tentei quando a consciência me alcançou? Helga suspirou. Liguei, escrevi, convidei para uma visita. Eles me dispensaram, disseram que estavam ocupados. A única coisa que consegui foram alguns encontros com meu neto e dinheiro para remédios e médicos. Eu mesmo decidi ir até eles, mas eles me impediram. Aguentei, tentei entender, tentar justificá-los. Mas eu sabia que estava me enganando. Eu estava ardendo com esse sentimento de desamparo diante daqueles que eu havia criado. Eu desabei, sim, comecei a beber. É a única maneira que eu posso aborrecer por um tempo a dor de não ser necessário para os meus filhos. Você passou a vida inteira se entregando e sua alegria ao seu marido, seus filhos, estranhos. Você já foi verdadeiramente feliz? Bárbara perguntou cautelosamente. Não me lembro. A mulher ficou muito tempo em silêncio antes de responder. Fiquei feliz pelas notas do meu filho, pelo sucesso do meu marido, pelo fato das crianças se alimentarem bem e não adoecerem. Não é isso, disse Bárbara. Embora, como mãe, eu te entenda, também fico feliz quando Albert come e dorme bem, mas isso é diferente. Quando você estava feliz por si mesmo, você estava interiormente, sinceramente feliz. Desta vez, Helga ficou em silêncio por um longo tempo, tentando procurar um sentimento tão esquecido em sua memória. E ela o encontrou apenas na infância, quando sua mãe lhe trouxe um gatinho do trabalho. Helga brincou muito com ele, acariciou e acariciou o animal. Acho que há muito esqueci o que é, ela respondeu baixinho. Muita gente esquece.
Mas é muito importante manter a capacidade de ser feliz em qualquer idade, sorriu Bárbara. Vamos aprender de novo. Vamos. Com certeza a vizinha sabe quem é essa Bárbara, raciocinou Vitória, sentada na cabine, xingando mais uma vez a falta de asfalto e a sujeira de sua cidade natal. Quando o fervor por discutir no cartório passou, o trio resolveu ir até a casa da tia. Ligou com a triste notícia de que também era frequentadora assídua da mãe, e sua assinatura estava no envelope com o testamento. Vitória, Jane e Dani concordaram que era ela que deveriam perguntar primeiro. Não havia muito tempo. Todos tinham negócios para atender na cidade. Queria resolver as dificuldades o mais rápido possível. Mas não foi o caso. Não só que a situação ficou tensa, mas também piadas periódicas e pistas sarcásticas entre si adicionaram lenha à fogueira. Flagraram o vizinho em casa. Vitória, sem cerimônia, batia o punho direto no postigo. Saiu tia Violeta. Olá, olá. Ela cumprimentou os convidados inesperados de forma infantil. E eu fiquei esperando, imaginando quando vocês vão aparecer, seus desavergonhados. Bárbara se aproximou, abraçando levemente Helga, cujos ombros tremiam. They introduced themselves and shoved some form under Helga's nose, which she didn't have time to look at. Violeta, não sejamos moralistas, resmungou Vitória e tentou passar pelo portão. Tia Clava deixou seu clube de lado e ameaçou a menina. Você não tem consciência nenhuma por não ter vindo ao funeral de sua mãe. E você abriu 2 testamentos, e depois entrou galopando. O vizinho continuou repreendendo o irmão e as irmãs que estavam perto da cerca. É a lei. Dani não aguentou e levantou a voz. Você cresceu, tem dragonas nos ombros, mas nunca virou homem. Dani abriu a boca de espanto. Lembravam-se do vizinho como o dente de leão de Deus, que nunca dizia uma palavra rude, trazia doces e balas. Vamos colocar o que você pensa de nós. Responda uma pergunta nossa e nunca mais nos veremos, disse Vitória. De repente, uma garota espiou pela janela da cozinha da casa, que dava para o postigo. Tia Violeta, que gritaria é essa? Está tudo bem. Vai e coloque Albert na cama. Já vou, respondeu o vizinho. As sobrancelhas de Vitória subiram sozinhas. Só um momento. Mas já era tarde demais. Tia Violeta fechou a porta do postigo com um vigor inédito para uma idosa. Houve um grito de Jane, cujos dedos haviam sido pregados, seguido imediatamente pelos palavrões de Dani. A empresa percebeu que ninguém mais iria falar com eles aqui. A atitude de cabeça de porco de sua mãe desempenhou seu papel. Vitória e Dani levaram alguns documentos e coisas de sua antiga casa, e então os 3 partiram para suas próprias cidades. Aqui tem. Bárbara, sorrindo radiante, entregou a Helga um algodão doce no palito. E a mulher estava tão confusa que olhou para os 2 em seu dia de folga. Um pequeno circo se apresentava no parque local e Bárbara, sob o pretexto de dar um passeio com Albert, arrastou Olga para ir até lá. Vamos, vamos. Ela, brincando, apressou Helga já no limiar. Nos últimos dias quentes de outubro é simplesmente crime ficar em casa. A mulher hesitou no início, mas depois concordou. Helga se pegou pensando que fazia muito tempo que ela não andava assim. Todas as suas rotas foram calibradas para um propósito específico: de trabalho, casa, loja, hospital. De alguma forma, ela havia esquecido que você poderia simplesmente vagar sem rumo por diversão, conversando com alguém e não olhando para o relógio o tempo todo. O parque já havia começado a vestir suas roupas de outono, e enormes bordos deixavam cair um tapete de folhas na calçada, bétulas balançavam seus galhos macios, onde, como uma dispersão de moedas, as folhas estavam ficando douradas. Nos canteiros, veludos tardios e dálias floresciam com um pompom desgrenhado. E apenas os abetos se mantinham imperturbáveis e manchas verdes entre a paleta laranja avermelhada de outubro. Helga chegou a admirar a paisagem, respirando o ar ainda quente, mas já úmido, encharcado pela umidade do outono. Ela se lembrava de sentimentos há muito esquecidos de calma, alegria, deleite silencioso e silencioso,
quando a vaidade parecia ser enxugada como sujeira do vidro. Gostou da apresentação? Bárbara perguntou. Sim, não vou a um circo há provavelmente 20 anos, admitiu Helga. Nunca pensei que pudesse ir a um circo sem motivo e sem meus filhos. Muitas coisas são divertidas de se fazer sem ocasião, apoiou Bárbara, consertando o boné de Albert. Quem disse que você precisa de uma ocasião para se divertir? Helga olhou para ela com respeito ou com súbita percepção. Sabe, Bárbara, você não é nada do que eu pensava que era, admitiu. A moça riu. O que você esperava? Uma mariquinha, mas com um caráter forte? Bem, não exatamente. Helga vacilou sem jeito. A pergunta havia deixado perplexa. Bárbara enxugou as mãos manchadas de compota de maçã do bebê, colocou-o de volta no carrinho e disse: Fui para o orfanato já adulta. Aos 12 anos eu já sabia o que era passar fome, o que era me esconder de um pai bêbado no porão. Aprendi a valorizar os momentos alegres. E no abrigo ela percebeu que se você chorar o tempo todo, pode enlouquecer. Helga ouvia ansiosamente a companheira. Foi incrível como a aparência de Bárbara não combinava com seu núcleo forte por dentro. No entanto, foi cuidadosamente escondido de olhares indiscretos. E aí pensei, por que só nos alegramos nos feriados? Quero dizer, por que fazemos isso? Presentes, surpresas. Por que estamos presos nesse estereótipo? Bárbara continuou. Comecei a quebrar-lo da melhor maneira que pude. Primeiro fiz guindastes de papel para todas as crianças do orfanato e depois descobri como costurar roupas lindas com as coisas que nos foram doadas. Até organizamos um desfile de moda uma vez. Helga riu. Ela ficou surpresa com o quanto vontade, coragem de parecer diferente estava nessa garota frágil. Gostei do que estava fazendo. E vi que momentos de alegria são muito necessários ao redor, do pequeno ao grande. Os alunos me procuraram e, claro, alguém se apaixonou por mim, suspirou Bárbara. Foi um sentimento espontâneo, um impulso inspirado na minha ideia de alegria em meio ao cinza. Mas agora eu tenho esse sino. Ela deu um tapinha carinhoso no topo da cabeça de Albert. Mas nunca está tudo bem. Ela olhou significativamente para Olga. E quando fiz 18 anos, me vi com um bebê fora do orfanato. Eles queriam deixá-lo lá, mas eu não permiti, não esperei por um apartamento e de alguma forma aluguei um quarto em uma casa comunal com o salário da minha faxineira e abono de família. Foi assim que percebi plenamente o quanto é importante ser feliz por você apenas viver, e talvez ajudar os outros a viver. Você foi trabalhar com crianças? Helga adivinhou de repente. Sim, acenou Bárbara. As crianças ainda sabem aproveitar as pequenas coisas. Nos adultos tudo se afoga na rotina, em alguns estereótipos, em quadros inventados. Nós nos dirigimos para uma gaiola onde não há nada além de vaidade, problemas e medos. São pouquíssimas as pessoas que na idade adulta conseguem se alegrar genuinamente e ver as coisas bonitas ao seu redor. Ela jogou a foice e apontou com a mão para um pica-pau no tronco de um dos bordos. Helga também notou o pássaro de dorso vermelho, que pulava atarefado pela casca. Você me acolheu em sua casa, foi gentil e quero muito ajudá-lo a aproveitar a vida novamente, disse Bárbara. E você está começando a ser bom nisso. Helga abraçou a moça, escondendo dela os olhos molhados. Fazia um mês desde aquela conversa na cozinha naquela noite. Helga tinha esquecido a última vez que tinha bebido. Sua casa parecia aconchegante e iluminada novamente. De uma forma que provavelmente nunca tinha sido antes. Talvez porque as duas mulheres precisassem desse aconchego, e ambas tentassem mantê-lo. As noites eram passadas conversando sobre um chá perfumado ou encaminhadas. Bárbara contou tudo para Helga. A mulher ficou impressionada com o quão amplos eram os horizontes da garota e o quanto ela havia perdido em sua vida. Um dia, a empresa entrou novamente no parque noturno e um cara deu uma rosa para os dois. Helga ficou tão envergonhada que não sabia onde colocar a flor. Ela finalmente queria ir para casa à noite, cozinhar algo delicioso,
brincar com Albert, ouvir Bárbara. Era incrível como essa garota, estranha de sangue, se tornará querida por ela. Tia Clava às vezes vinha visitar e observava cada vez mais como Helga havia se revitalizado, como suas bochechas estavam coradas e seus olhos tinham um sentido de viver. Era como se Helga tivesse ganhado uma filha e um neto nessa época. E não se falava em retidão ou casamento. Como foi fácil aceitar uma pessoa com suas visões e experiências especiais. E mesmo que Bárbara fizesse a sopa de forma diferente, cortasse o pão grosso e lavasse o chão à moda antiga, agachada, Helga não queria mais discutir, corrigir, ensinar. E não era humildade indiferente, mas a própria aceitação que sempre impusera às filhas. Impondo o que ela mesma não entendia. Um dia, na hora do almoço, 2 homens de macacão bateram no portão da casa de Helga. A senhoria saiu, olhando para trás do portão surpresa. Bárbara estava colocando Albert para a soneca da tarde. Oh, somos da concessionária Mitsubishi. Estamos verificando a Fiat Mitsubishi para Conex Lobes do medidor. Tudo é legal. Ela se esticou confusa. Se for legal, verificaremos o desgaste dos fios. E se você tiver um telhado com vazamento? O risco de incêndio devido a um curto-circuito é importante. Um dos convidados levantou um dedo e com muita determinação colocou o pé no quintal. Tudo bem, a mulher se afastou, permitindo a passagem do trabalhador. Os reparadores começaram a inspecionar os fios e sua localização, depois olharam para o poste com caras sérias, coçaram a nuca, franziram as sobrancelhas, como resultado, disseram: "Você tem um fio aqui que não está ligado ao medidor." "Sim, e o revestimento está desgastado. Devemos cortá-lo e ver se há algum sinal de curto-circuito." "Acho que não tem short, a TV funciona, as lâmpadas estão intactas." Helga deu de ombros. "Você pode dizer aos bombeiros a mesma coisa depois", um dos homens disse a ela com indiferença. A mulher não teve escolha a não ser deixar os trabalhadores entrarem na casa, e eles começaram a fazer muita atividade lá, e começaram a subir pelas tomadas, cutucando o plafond, olhando para o quadro de distribuição, estudando como os fios eram colocados. E nem tiraram os sapatos sujos. Helga apenas suspirou. 10 minutos depois, um dos trabalhadores veio até ela novamente com um rosto triste e disse: "Senhora, houve um vazamento no teto próximo ao quadro de distribuição. E as tomadas não estão aterradas, é preciso consertar, ou vai bater, principalmente na chuva, e pronto." Ele até fez olhos assustadores para me convencer. "Como pode ser? Quantos anos eu vivi e está tudo tranquilo?" Helga só espirrou com as mãos. "Tantos anos você vive, e isso vai acontecer amanhã." Continuou assustando seu interlocutor. De repente, seu parceiro saiu do corredor e Bárbara saiu com um telefone em uma mão e uma jarra de vidro pesada na outra. "Não precisamos mudar nada", disse ela severamente, sacudindo o gráfico. "Não ligamos para ninguém." "O que você está fazendo, garota?" "Viemos consertar as avarias", acenou com as mãos para o homem de macacão azul. "Solução de problemas que você acabou de inventar. Sai daqui. Ou chamo a polícia." Bárbara mostrou o número discado na tela. Os homens colocaram a cabeça nos ombros e se entreolharam apreensivos. Helga ficou pasma, mas sua mão instintivamente repousou sobre a mesa, onde a velha concha que ela usara recentemente para servir sopa no almoço estava próxima. Esses, por assim dizer, eletricistas, vieram sem ferramentas, sem papéis e com um pedaço de papel da internet. "Ligue e mande atender." Depois dessas palavras, os homens saíram correndo de casa, tanto que quase pegaram a porta. Helga só teve tempo de ouvir do quintal pela janela: "Você disse que era uma mulher morando sozinha, veado." Quando seu coração se acalmou e sua respiração ficou firme novamente, Helga já estava sentada à mesa esperando Bárbara colocar um sedativo em seu copo. "Como você percebeu que eles tinham vindo?" ela perguntou à garota. "Eu vi e ouvi da janela como você os deixou entrar. E logo percebi que vinham sem ferramentas. Eletricistas não andam por aí assim,
e eles não virão a menos que você os chame. Bárbara estava observando as gotas no gargalo do frasco, e então um deles deixou cair o papel que estavam enfiando na sua cara. E então ficou claro. Ela colocou o copo na frente de Helga, tirou um pedaço de papel amassado do bolso. Era uma licença de instalação torto digitalizada de 3 anos atrás. Ah, suspirou a mulher. O que eu teria feito sem você? Obviamente teria ficado sem economia, respondeu Bárbara sem rodeios. Mas deu tudo certo. Mas vamos trocar as fechaduras do portão e da porta. Nunca se sabe. As mulheres se tornaram quase parentes umas das outras. Bárbara fez amizade com os jovens funcionários do jardim de infância. Às vezes, pedia a Olga que cuidasse do filho enquanto ela tirava um tempo para ir ao cabeleireiro ou comprar algumas coisinhas. Helga só ficou feliz em cuidar de Albert. Ela até pensava nele como seu neto. Quão diferentes foram esses momentos felizes das poucas horas miseráveis que ela pôde passar com seu neto de sangue. Dani e sua esposa estavam sempre criticando-a por tudo e literalmente arrancando a criança de seus braços. Foi diferente com Albert. Ele se reunia alegremente com Helga, pirâmides coloridas de anéis, jogava cubos e bolas, aprendia a andar, apoiado por uma mulher carinhosa. Bárbara às vezes vinha e observava da esquina, com que reverência Helga tratava o filho. Todos entendiam tudo e todos precisavam. Uma noite a menina entrou na cozinha para tirar o bebê da senhoria e notou uma leve tristeza em seu rosto. O que se passa? Bárbara perguntou preocupada. Meu coração dói pelos meus próprios filhos, suspirou Helga. Eu gostaria que pudéssemos nos comunicar com eles da maneira que fazemos com você. Sobretudo no mundo, pelo menos no telefone. Não me ligam ou escrevem há 6 meses. Jane me ignora completamente. Bárbara pensou nisso. Acho que você pode tentar consertar seu relacionamento com seus filhos. Só é preciso paciência. Aguentei um marido autoritário a vida toda. Tenho certeza que tenho paciência suficiente. Helga olhou para a moça com seriedade. Pegar o telefone nas mãos e escrever para os filhos, esses pensamentos causaram um estupor na mulher e o medo de uma nova rejeição ao contato. Era tão estranho. Ela queria e temia. E então Helga empurrou os pensamentos pesados para fora com esforço e começou a se lembrar do passeio de outono no parque depois do show de circo. Ela imaginou ir lá com Vitória ou Jane. Finalmente, tendo sintonizado o suficiente, Helga discou o celular da filha mais velha. Olá! A voz de Vitória veio depois de uma série de longos bips. Olá, Vitória! Helga exalou, reunindo forças. Como você está? Estou bem. Por que você está ligando? A voz da filha ficou desconfiada. Quer que eu mande dinheiro para o médico ou algo assim? Não, filha, só quero falar com você. Bem, você fala, eu estou ouvindo, concordou do outro lado da linha. Algo farfalhou no telefone. Uma pessoa experiente teria percebido imediatamente que a chamada foi colocada no viva voz. Vitória, você e eu nunca nos entendemos, começou Helga. Provavelmente a culpa é minha. Impus o que estava infeliz sem perceber. Por favor, me perdoe, mas agora percebo meu erro e quero saber como você vive e respira. Quero que possamos falar como amigas e não guardar rancor. Você está bem com isso? Houve cliques, murmúrios distantes, farfalhar. Por que você está falando com suas amigas? A voz de Vitória veio de algum lugar, como se fosse de longe. A tia Violeta veio ou o quê? Então ficou claro que a garota está resolvendo alguns problemas de trabalho em outro telefone. Sim, estamos conversando. Os lábios de Helga tremiam. Adeus, filha. Ela apertou o botão cancelar e chorou, cobrindo o rosto. Bárbara correu para confortar a pobre mulher, mas soluçou como um animal ferido. Ah, eu sou uma velha tola, Helga se repreendeu através dos soluços, esperando um milagre. Quem precisa de mim com minha moral? Tenho.
Vamos tentar de novo. Helga olhou para ela desanimada, manchando suas lágrimas. Um pouco mais tarde. Sim, corrigiu-se Bárbara, assentindo cautelosamente. A decepção e a tristeza deixaram Olga sozinha apenas à noite. Ela percebeu que uma tentativa não era suficiente, que mais seria necessário, e já a primeira havia cortado sua alma com uma faca. Era até assustador ligar para Dani, ele era o mais insensível e de sangue frio dos três. A mulher nem sabia que palavras escolher para uma conversa tão importante com o filho. Só a proximidade de Bárbara, seu apoio, sinceridade e participação deram força e determinação a Helga. Dani atendeu o telefone imediatamente. Ao contrário de Vitória, seu valor claro e treinado em serviço percorreu a casa até mesmo do minúsculo alto-falante. Olá, filho. Helga começou. Eu queria. Mãe, se apresse, Dani a interrompeu irritada. Tenho coisas para fazer. Que se passa? Nada, nada. A mulher deixou os olhos caírem tristemente. Não vou incomodá-lo então. Sim, vá em frente, veio do outro lado. Tentaremos novamente mais tarde. Não podemos desistir. Bárbara confortavelmente pegou as mãos de Helga na palma da mão. A mulher não estava mais chorando após a segunda ligação, mas havia um olhar de desapego em seus olhos. Bárbara, acho que não adianta. Eles são adultos e se acostumaram a me ignorar há tanto tempo que já é tarde demais para reeducá-los. E a sua caçula, Jane? Ela é um pouco mais velha que eu. Bárbara se perguntou. Não conheço os contatos dela, disse Helga envergonhada. Ela me bloqueou em todos os lugares depois da luta. Só sei que ela mora na cidade e está estudando. Bem, pelo menos algum canal de comunicação deveria ter sido deixado? Bárbara não parava. De repente, Helga deu um pulo e, murmurando algo, correu para o quarto. Ela vasculhou a cômoda por um longo tempo, depois tirou um diário empoeirado. Entre as receitas, notas sobre como lavar corretamente o algodão e números de telefone, a mulher encontrou o endereço de e-mail da filha. Ela tinha usado esse endereço uma vez, no colégio. Como não me lembrava antes? É melhor do que nada, aprovou Bárbara. Vamos pensar em algo para escrever esta noite. Enquanto isso, talvez tenhamos sorvete. Sorvete em dezembro? Helga sorriu. Por que não? Bárbara piscou para ela. Quem disse que não pode? O clima melhoraria imediatamente. Exatamente o que o médico receitou em um dia tão sombrio. Com essas palavras a moça foi ao freezer buscar um briquete de Plombier. Helga assistiu. Ela percebeu que Bárbara estava tentando o seu melhor para manter o ânimo, mas seu coração maternal ainda doeria. Mesmo tendo se tornado como sua própria filha, ela não conseguia desfazer os erros do passado sozinha. É incrível como às vezes problemas comuns podem reunir até inimigos jurados e reconciliá-los. Depois de retornar às suas respectivas cidades, Vitória, Jane e Dani iniciaram uma sala de bate-papo geral onde discutiram seu testamento contestado. Demorou algumas semanas para descobrir a identidade de Bárbara e obter a história do lado de fora. Embora com um guincho, a empresa concordou em dividir a herança igualmente entre os três. No entanto, Vitória importunou o advogado com perguntas sobre como legalmente competente para retirar mais. O pobre menino já lamentava ter se enredado com ela e amaldiçoou mentalmente todos os deuses que um dia inventaram a corte e a herança. É interessante, respondeu Dani, uma moça canhota com uma criança morando no Doule. Por um ano, e ela teve sua mamãe descrita para ela por isso. Que tipo de passeio de generosidade sem precedentes é esse? Posso viver assim também, e de repente em 1 ou 2 anos com um apartamento? Jane terminou. Vitória estalou a caneta irritada. A situação a irritou. O mundo da tranquilidade, dimensionalidade, renda estável, festas e férias tremeu por causa dessa vontade idiota. Agora, pelos esforços de sua mãe, é necessário mexer, gastar dinheiro e tempo. Sim,
Os parentes sabem colocar um porco embaixo da porta. Ela se esticou baixinho. A comunicação com o irmão e a irmã era irritante. Dani com o bebê, Jane com a falta de um lugar para morar. Bárbara e Alberto tinham ido para a creche, e Helga acabará de voltar de um turno noturno como cozinheira. Durante semanas, a mulher foi atormentada por vagas premonições. Ela vinha pensando há muito tempo, decidindo, calculando algo em sua mente, pesando, mas Bárbara não havia dito nada. A mulher estremeceu, pensou mais algumas vezes e foi até a vizinha. Violeta, quero escrever um testamento, desabafou ela, sentando-se à sua frente. Deus esteja com você, Helga. Tia Clava acenou com as mãos. Você vai morrer. Tenho uma premonição. Sinto que devo fazê-lo agora. Quando tia Clava parou de tagarelar sobre o depoimento do vizinho, ela esclareceu. Estou planejando há muito tempo, mas acho que estou fazendo a coisa certa. Bem, então você precisa chamar um cartório se estiver pensando nisso. Sim, sem ele o procedimento não pode ser feito, confirmou Helga. As mulheres ligaram para o cartório e marcaram uma consulta. O tabelião disse que seriam necessárias 2 testemunhas. Não conte para Bárbara, por favor, Helga pediu para a vizinha antes de sair. Então eu pensei que íamos usá-la como uma segunda testemunha, a vizinha espirrou as mãos. Helga balançou a cabeça, não podemos tê-la. Violeta pensou, eu tenho um filho vindo naqueles dias. Talvez ele? Helga assentiu concordando, despediu-se da vizinha e foi para casa com o coração levemente aliviado. No dia anterior, ela havia passado muito tempo compondo outra coisa, um e-mail para a filha caçula, e havia escrito muitas páginas. Usando o Barbar, ela mesma criou uma caixa de correio e lentamente redigitou o texto na tela. Fazia uma semana que não era enviado, mas a caixa de entrada estava igualmente triste e vazia. Bárbara havia dito que mais cedo ou mais tarde a filha responderia algo, uma única palavra. Helga tentou acreditar. Ela geralmente tentava perceber mais coisas boas ao seu redor. Tornou-se uma necessidade aguda e diária no caminho para se livrar dos sentimentos colossais de culpa e ressentimento em relação a si mesma, aos filhos e à vida. E em alguns momentos Helga sentiu que estava conseguindo. Na poliotestrisa, no brilho do sol, no calor de uma caneca de chá perfumado passado de mão em mão, ela juntou os grãos de seu remédio. E ao lado dela estava aquela que sempre apoiou e protegeu a fragilidade de sua alma em recuperação. Vitória listou todas as suas conexões e contratou o melhor advogado disponível para desafiar a vontade de sua mãe o mais rápido possível. Demorou vários meses, mas a garota alcançou seu objetivo. O tribunal confirmou que, como herdeiros diretos do primeiro turno, os filhos nativos do falecido, os 3, Vitória, Dani e Jane, têm direitos legais para receber todos os bens da mãe. No entanto, a segunda parte do plano não pôde ser realizada. A herança foi concedida igualmente a cada um. Nada, Vitória esfregou as mãos ao sair do tribunal, faremos nossas próprias coisas aqui. Isso é o que o chefe mandão da agência de viagens costumava fazer quando os métodos legais estavam esgotados. Há algumas conversas. Acerte os pontos de dor certos. Intimidar, juntar sujeira. Que diferença faz como ela consegue o que quer? Dani e Jane não compareceram ao julgamento. O primeiro citou o dever, o segundo o custo da viagem. Só Vitória representava os interesses dos 3, embora o interesse aqui fosse inteiramente dela, e os parentes foram notificados da entrada na herança por cartas registradas do advogado. A menina pensou nas formas de ação, como forçar os tolos, irmão e irmã, a vender o imóvel da mãe o mais rápido possível para esconder deles uma parte da renda da transação. Os planos de Vitória eram napoleônicos, ela ansiava muito tempo por abrir uma segunda filial da agência, trocar seu quarto de um quarto por um de 2 quartos mais perto do centro e, claro, ir para os Estados Unidos. Divisão injusta de dinheiro, parentes desfavoráveis, Vitória não se importava, o que dizer de uma garota estranha com uma criança estranha. Nem Bárbara nem tia Clava estiveram presentes no julgamento. A idosa e a jovem mãe não tiveram oportunidade de ir para a capital, embora soubessem o que estava acontecendo.
Bárbara ficou atônita ao saber que Helga lhe havia deixado todos os seus bens. A moça estava muito confusa. Ela sofreu 2 choques em um mês, primeiro com a morte de Helga, depois com sua vontade. A mulher faleceu durante o sono, teve um infarto. Bárbara encontrou na cama quando voltou do trabalho. Passaram-se 2 meses da redação do testamento. Helga sentiu e não errou, infelizmente. A alma de Jane se aqueceu com a notícia de que Vitória havia contestado o testamento e agora as 3 eram as legítimas donas da casa, do terreno e da garagem. Jane ficou tentada a procurar um apartamento aconchegante no subúrbio. Ela já sonhava em se mudar para lá, que tipo de concerto faria, que tipo de sofá compraria. Todas as pastas escolares mais distantes do laptop foram escavadas. Também não foi possível encontrar nada através da pesquisa do sistema. Jane já estava nervosa, imaginando uma noite sem dormir preparando redações,